Horrorcore é um subgênero do hip hop em que rappers exploram letras, imagens e mensagens nos limites mais sombrios possíveis. Às vezes, esse gênero nos traz narrativas impactantes e intensas que são ao mesmo tempo eficazes e artísticas. Às vezes, parece forçado, como uma disputa para ver quem fala algo mais chocante, mesmo sem sentido. No entanto, existe outra categoria do horror que tornou o gênero tão controverso quanto e é quando os artistas realmente fazem as coisas sobre as quais estão rimando. Hoje falaremos sobre Big Lurch, um artista cujo crime foi mais chocante e intenso que qualquer coisa que ele já rimou. Um crime envolvendo drogas de classe A, assassinato e até canibalismo. Esse crime ofuscou completamente a carreira de Big Lurch. Então, diferente de outros episódios em que mergulhamos fundo na trajetória musical, aqui vamos abordar isso rapidamente antes de entrar de cabeça nesse caso insano, porque pode acreditar, há muito mais do que parece no caso de Big Lurch. Antron Singleton nasceu em 15 de setembro de 1976 em Fort Worth, Texas. Ele se interessou cedo por poesia, mas nos anos 80 virou fã de hip hop e começou a rimar como G. Spade. Depois ficou conhecido como Big Lurch devido à sua altura de cerca de 2 metros. Olhando para trás, Lurch teve muito sucesso nos anos 90 do ponto de vista do underground, e ele nem estava realmente fazendo horrorcore na época. Ele começou a colaborar com nomes como E40R, BL Posse, Mystical e Too Short. Muitos desses artistas ainda são bem conhecidos hoje em dia e tiveram um enorme impacto na cena hip hop dos anos 90, especialmente na costa oeste. Big Lurch não era tão famoso quanto seus contemporâneos, mas colaborava, fazia contatos e convivia com grandes nomes do hip hop. Além disso, ele era bastante talentoso e parecia estar totalmente à vontade com os rappers com quem colaborava. Além da carreira solo, Lurch criou um grupo com Dooney Baby e Rick Rock. Eles formaram o trio Cosmic Slop Shop e lançaram o álbum The Family. De tudo que achei, esse álbum era muito bom e bem produzido. Apesar disso, o álbum não teve boas vendas nem grande sucesso. Eles lançaram a música Sinful, que teve números razoáveis e tocou um pouco nas rádios. Mas fora isso, o Cosmic Slop Shop não obteve muito sucesso. Apesar do potencial e talento, os números não vieram, e a banda acabou em 1999. Esse foi o fim dos esforços musicais de Lurch nos anos 90. Embora não fosse famoso, aquela década não foi ruim para ele. Ele entrou no meio, colaborou com rappers consagrados e lançou um álbum de estúdio por uma gravadora com o grupo que ajudou a criar. Parecia que os anos 2000 poderiam ser a década em que Lurch realmente encontraria seu sucesso. Mas tudo começou exatamente no sentido oposto. Em 16 de setembro de 2000, Antron foi atropelado por um motorista bêbado e ficou gravemente ferido. Para lidar com a dor causada pelo acidente, ele começou a usar fenciclidina, também conhecido como pó de anjo, uma droga alucinógena altamente viciante que também entorpece o usuário. Fenciclidina, apesar de poder aliviar dores, é uma das drogas mais intensas do mundo, como mostram muitos casos de comportamentos insanos. Infelizmente para Lurch e para quem estava por perto, ele se veria no meio dessa insanidade menos de 18 meses após seu acidente de carro. No início dos anos 2000, Big Lurch iniciou no horrorcore. Não era um gênero novo e ele já havia experimentado antes, mas agora estava pronto para criar um projeto completo nesse subgênero. Enquanto gravava esse projeto, ele morava em um apartamento em Los Angeles com alguns amigos, incluindo Tanisha Yossias, de 21 anos, e o namorado dela, Thomas Moore. Em 9 de abril de 2002, Thomas Moore e Antron fumaram fenciclidina juntos. De acordo com Antron e quase todas as pessoas que estavam no apartamento naquela noite, o que realmente aconteceu foi um borrão. Mas na manhã seguinte, uma das amigas de Tanisha, Alyssa Allen, entrou no apartamento e encontrou o corpo de Tanisha. O peito dela havia sido rasgado, marcas de mordida foram encontradas em seu corpo
e pequenas partes de seus restos aparentemente estavam faltando. Pouco depois disso, Antron Singleton foi encontrado nas ruas de Los Angeles perto de seu apartamento. Ele estava nu, coberto de sangue, gritando para o céu. Foi detido e levado sob custódia. Foi realizado um exame médico que mostrou que Singleton havia consumido recentemente carne que não era dele. À primeira vista, o caso parecia simples. Antron Singleton usou fenciclidina com amigos e horas depois matou e comeu partes de seu colega de quarto. Isso é mais complicado, falaremos em breve, mas para o sistema de justiça já era suficiente. Singleton se declarou inocente por motivo de insanidade, mas essa defesa falhou e, em 2003, ele foi considerado culpado de assassinato e mutilação agravada, sendo posteriormente condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Como mencionei, Antron trabalhava em um álbum de horrorcore e, infelizmente, algumas músicas foram usadas contra ele no tribunal. A música Eu Fiz Isso Com Você abordava o assassinato de maneira fria e sem pudor, comparando o autor a personagens de terror e assassinos em série reais. Essa música era do álbum É Tudo Ruim e, na verdade, foi lançada pela gravadora com a qual ele estava trabalhando um ano depois de ele ter sido condenado. Uma tática promocional muito estranha e mórbida que eles usaram foi através da arte da capa desse álbum. Era uma foto editada no Photoshop de Big Lurch, segurando uma bandeja com um crânio humano em cima, aludindo de forma muito óbvia ao crime horrível que ele havia cometido. Nessa época, as pessoas começaram a fazer perguntas. A gravadora claramente tentava lucrar com o crime, o que levantou questões interessantes sobre o caso. Quanto mais as pessoas investigavam, mais elas encontravam, e ao que parece, havia muito mais discrepâncias nesse caso do que as pessoas imaginam. Big Lurch não afirmou ser inocente logo de início. No entanto, ele sempre afirmou que não fazia ideia do que havia acontecido naquela noite, e que é totalmente possível que haja muito mais nessa história. O primeiro motivo para possíveis discrepâncias era a gravadora dele. Ele tinha contrato com a gravadora Black Market Records de Sacramento, que era bastante conhecida. Eles promoviam seus artistas como criminosos perigosos e faziam de tudo para vender essa imagem de gangster para as massas. Já comentamos sobre as capas de álbuns perturbadoras que eles lançaram, mas talvez você não saiba que a Black Market Records já havia feito isso antes com o artista X-Rated. Rated foi outro rapper de Sacramento preso cerca de 10 anos antes por assassinato. A Black Market Records, gravadora de X-Rated na época, lançou 4 álbuns enquanto ele estava preso. Embora X-Rated participasse da maioria, fica claro que a gravadora queria divulgar sua música de qualquer forma. Supostamente, eles fizeram a mesma coisa com Big Lurch. Aparentemente, quando descobriram que ele estava fumando fenciclidina para aliviar a dor, decidiram fornecer ainda mais drogas para ele, a fim de autenticar sua imagem de gangster e tornar sua música mais convincente. A mãe de Tanisha, Carolyn Stinson, também fez esse argumento e processou a gravadora por morte por negligência, alegando que deram as drogas a Antron que o levaram a agir assim. Esse processo não avançou muito, mas a teoria seguiu popular por um tempo. Porém, essa não é a versão mais aceita do que ocorreu naquela noite. O documentário Big Lurch, Rima e Punição, lançado em 2011, trouxe Big Lurch e a mãe de Tanisha contando outro lado da história. Ela foi atingida na nuca com um patinete de criança, que tinha uma marca de mão ensanguentada. Disseram não saber de quem era, mas garantiram que não era dele. Não há prova de que cometeu o assassinato. Minha digital não estava na arma dela, era uma boca de fumo. Eles não acharam droga na boca de fumo, ela não usou fenciclidina. Parecia que alguém forçou empurrando a garrafa pela garganta dela. Porque ela tinha tanto no organismo, eles disseram que não tinha como ela ter fumado aquilo. Pegadas, impressões digitais nas portas,
sabe, impressões digitais ensanguentadas, sabe, um sapato na porta dos fundos, né, sabe? E é tipo, pra onde foi toda essa evidência? Era DNA, mas de quem? Disseram que apareceu mais DNA. Fizeram parecer que ele fez tudo isso com ela. Ele não poderia ter feito aquilo, pois o modo como ela foi machucada exigia ódio, e ele afirmou que não a odiava. Isso é muita informação, então resumiremos rapidamente o que foi dito. Primeiramente, Carolyn Stinson afirma que o namorado de Tanisha, Thomas Moore, foi o homem que orquestrou esse assassinato. Aparentemente, eles vinham brigando tanto verbalmente quanto fisicamente, e Tanisha já estava mais do que pronta para sair do apartamento e terminar o relacionamento. Antron acha que foi incriminado pela quantidade de fenciclidina encontrada nele e nela. Segundo o exame médico, era uma quantidade surreal de fenciclidina, o que levantou suspeitas imediatas. Além disso, vários detalhes do caso foram curiosamente ignorados. Como Carolyn diz no vídeo, havia uma marca de mão ensanguentada na scooter usada no ataque. A marca de mão não era de Antron, mas não foi investigada. Havia ainda pegadas e digitais perto da cena do crime que, mais uma vez, não foram investigadas. Além disso, as marcas de mordida no corpo não correspondiam aos dentes de Antron, e ele acredita que, muito provavelmente, pertenciam a um filhote de pitbull que também morava no apartamento. Além de tudo isso, havia um sapato solitário encontrado bem ao lado da cena do crime que não pertencia a Antron nem a Tanisha. E, novamente, isso não foi investigado mais a fundo. Parece que, no mínimo, houve muita negligência em relação a esse caso. Big Lurch concedeu uma entrevista de 36 minutos à Vlad Televisão, falando mais sobre o caso e dizendo que só se declarou inocente por insanidade por orientação do advogado. Desde que foi preso, Big Lurch estuda a lei por conta própria para tentar um novo julgamento. Até agora não teve sucesso, mas por uma carta que ele enviou a um fã, ainda está otimista e espera um novo julgamento. Sinceramente, pelas evidências não analisadas e fatos ignorados, parece que um novo julgamento é necessário. Não afirmo inocência ou culpa, mas ao considerar os fatos ignorados, é evidente que algo diferente pode ter ocorrido naquela noite e talvez faltem respostas. Independentemente do mistério que envolve aquela noite, os resultados foram os mesmos e são absolutamente horríveis. Foi sinceramente difícil ler sobre os detalhes daquela noite por causa de quão intensos e perturbadores eles foram. E esse caso ficou marcado como um dos momentos mais sombrios da história do hip hop.